Começou, Clóvis, pode ir. Boa noite a todos vocês, sejam bem-vindos ao Núcleo Espírita Plano Maior para mais um trabalho, como bem definiu o Dr. Sérgio Híbrido, fazendo presencial e fazendo via internet. Então, estamos aqui para mais uma noite de cromoterapia. Nosso querido palestrante, Carlos Eduardo, está aqui para nos fazer a palestra de hoje. E vamos então elevar o nosso pensamento a Jesus, o nosso Divino Mestre, e pedir a Ele que nos abençoe nesta noite. Que permita que estejamos abertos de coração e alma para receber todos os benefícios que aqui viemos buscar. Benefícios esses que já foram preparados desde as primeiras horas da manhã, em forma de vibrações, em forma de fluidos energéticos, em forma de equipamentos que nos serão tratados e tudo mais que nós precisamos. Importante, Mestre Jesus, é que aqui estejamos com a vontade de receber. Nossos corações abertos e mentes ligadas a Ti, prontos para receber tudo aquilo que necessitamos. Em forma do amor, em forma de carinho, em forma de proteção. E vamos esquecer todos os nossos problemas, as nossas preocupações do lado de fora da casa. E aqui nós vamos nos concentrar em nós. Cada um de nós ligado com os seus problemas, as suas dificuldades. E assim facilita o plano espiritual a atuação sobre cada um de nós. Para que nós possamos receber. Se for do nosso merecimento, a cura. Se não, o alívio das nossas dores, dos nossos sentimentos. E que Deus Pai nos abençoe, Deus Pai nos ilumine agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Por gentileza. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos. Que possamos aproveitar esses minutos, de prece, de oração, de bons pensamentos, refletindo sempre com profundidade sobre a mensagem que é escolhida especialmente para o nosso encontro. Mensagens essas que são extraídas de vários livros espíritas, tendo como fundamento o Evangelho de Jesus. E assim possamos aproveitar ao máximo a assistência que já se iniciou desde o momento que aqui entramos, nossas necessidades, já foram analisadas pelos benfeitores espirituais, e pouco a pouco nós estamos já recebendo ajuda. Só que a parte que nos cabe é nós que fazemos, E a parte que nos cabe é renovar pensamentos, ideias, sentimentos, inspirados pelas palavras de Jesus. Essa é a proposta de a gente ficar aqui 20, 30 minutos ouvindo, lendo sobre um trecho do Evangelho. É para tratar aqui, na mente e no coração. Não adianta a gente somente receber energias para uma finalidade física se as ideias, os pensamentos, as emoções estão perturbadas em desordem. É aqui que precisamos primeiro tratar. E o corpo será simplesmente um espelho da saúde mental que nós gozamos. E o melhor médico que já apareceu na Terra, quem foi, gente? Jesus. Será que todos nós já sabemos isso? Ou ainda estamos em dúvida de que a mensagem de Jesus é a melhor terapia para o coração, a melhor terapia para o espírito, a melhor terapia para um ser humano que quer viver bem consigo mesmo e com as pessoas ao seu redor. A melhor terapia, porque é a terapia do amor, terapia da caridade, a terapia da religiosidade, que é o tema de hoje da mensagem, que foi extraída do livro Pão Nosso, que leva o título Em Tudo. Eu vou ler um trechinho do versículo que está em Coríntios, carta de Paulo aos Coríntios, segunda carta aos Coríntios. Paulo dizendo assim: tornando-vos recomendáveis em tudo, na muita paciência, nas aflições, nas necessidades
e nas angústias. Parece um pouquinho, né, difícil entender, mas onde Paulo quer chegar, e Emmanuel ajuda a gente a entender isso. Ser recomendável em algo, o que significa? É ser exemplo, é ser referência naquilo que você está aprendendo e procurando ser melhor. Então Paulo, quando se dirigia aos coríntios e outras comunidades daquela época, do cristianismo primitivo, ele recomendava, né? Ele passava orientações, auxiliava aquelas pessoas, primeiros cristãos, a se formarem moralmente, a pautarem suas vidas pelos ensinamentos do Cristo. Sejam recomendáveis, ou seja, sejam bons exemplos do que temos aprendido com Jesus, na muita paciência, nas dores, nas aflições e nas angústias que todos nós passamos na Terra. Emmanuel explora esse assunto nos falando sobre o sentido, o significado da religiosidade para nós. Ele fala, muitos ainda não percebem o fundo religioso da vida. Estão nesse mundo, terra, mas somente na superfície das coisas que acontecem, das situações, das circunstâncias, algumas favoráveis, outras não, mas na superfície, mas o fundo da vida é religioso, porque nós somos seres espirituais criados por Deus. Não somos seres materiais, que estamos aqui numa vida finita, de nascimento e morte, e ponto, acaba tudo. Somos seres imortais. Então o fundo da vida é religioso. Desenvolver a religiosidade é procurar se aprofundar nas entranhas da tua essência e estabelecer essa ligação com o alto, com o sagrado. É essa ligação que nós devemos buscar todos os dias. E aí vai a primeira provocação, sempre boa, né? Em que momentos da nossa vida a gente entende que está sendo religioso? Estou, né, experimentando essa religiosidade. Alguns podem dizer, toda semana. Eu vou lá no plano maior, no caso nós aqui, ou se for um católico, não, toda semana. Vou lá na missa da igreja São José, aqui em Ipiranga, outra igreja. Se for evangélico, não, é minha igreja lá, naquele local. É lá que eu experimento, desenvolvo a minha religiosidade. Eu frequento semanalmente um culto religioso, é lá que a minha religião está presente, toda viva. Será que está completa a resposta? Pensem bem, está completa a resposta? Limitar a nossa religiosidade a uma frequência, a um lugar, com dia e horário estabelecido? Não. A gente tem que ter a coragem de afirmar isso e entender essa resposta. Religião, seguir uma religião, não é simplesmente participar de um culto, de um ritual, de uma assembleia religiosa. É uma partezinha pequenina, é 1% da nossa vida, gente. Ou menos ainda. É um percentual muito pequenino da nossa experiência, que vai além de um templo religioso. Vai além disso, desse momento tão breve que experimentamos semanalmente. Religiosidade tem a ver com todos os dias e horas da vida. Porque nós somos seres espirituais. Então, religiosidade, ou seja, essa percepção, esse sentimento, essa consciência de que estamos interligados espiritualmente, mas acima de nós, né, conectados a Deus, que é o Supremo Senhor de nossas vidas, é uma ideia, uma percepção que deve ser contínua e mais desenvolvida. Não podemos limitar a nossa religiosidade a uma questão de frequência a um culto religioso. Não é somente isso. Por isso que Paulo fala, para que a gente seja recomendável, seja bom exemplo, seja um religioso de fato, em todas as situações da vida. Nas dores, nas aflições, nas provas, nos desafios, na convivência familiar. Em tudo iremos dar provas da nossa religiosidade, ou da falta dela. Dá para viver sem Deus, gente? Viver bem consigo mesmo, viver bem em família, viver bem em sociedade, se estamos distanciados de Deus, distanciados dos deveres morais que a vida nos apresenta, porque é a representação fiel do que Deus instituiu como lei,
como regra para nós? Dá para viver bem, gente? Em paz consigo, com segurança, com firmeza, com fé, que é o sentimento sempre associado à religiosidade. E aí não importa, né, a crença religiosa, se somos católicos, espíritas, budistas, umbandistas, não importa a denominação religiosa, importa a profundidade de alma que nós estamos experimentando essa religiosidade. Se ela nos encaminha a Deus, se ela nos inspira a sermos pessoas melhores, se ela nos inspira a sermos pessoas mais amorosas, mais caridosas, mais humildes, fraternas, aí então estamos tendo uma religiosidade plena, verdadeira, profunda. Já foi a época, e essa época eu digo, desde a vida de Jesus, né, que devíamos seguir uma religião de fachada, de convenção, por tradição. Não é? A humanidade hoje está muito mais crítica, pensa antes de fazer as coisas, para alguns assuntos, para outros ainda não tem um devido discernimento, e especialmente na questão da fé, da crença religiosa, precisamos utilizar a razão para o nosso progresso espiritual. A gente vai seguir uma orientação, seja ela qual for, que nos faça bem, que nos ajude a crescer espiritualmente. Vocês acham que Jesus veio à Terra, encarnou conosco, participou de tantos encontros, estabeleceu contatos com tantas pessoas, das mais diferentes possíveis, somente para que formasse seguidores? Para que uma igreja fosse instituída? Para que se estabelecesse um ritual de culto, de adoração a Jesus? Foi para isso que Jesus veio até nós? Não. Jesus veio divulgar a boa nova e o Evangelho para nos transformarmos. Para que a gente cresça, se aperfeiçoe em espírito e verdade. Burilando as nossas faculdades morais, as nossas virtudes, que são as qualidades do coração. Não é para sermos adoradores absolutamente e nada fazermos pelo nosso progresso espiritual. Isso é acomodação? Isso é alienação espiritual? Temos que estar engajados no dinamismo da vida, que precisa ter trabalho, envolvimento, participação consciente, amor. Porque senão, que religiosidade é essa, gente? De fachada, de mentirinha. Você mesmo não está convencido daquilo. Vai porque outros disseram que tem que ir. É importante, né? Vai te proteger. Não é assim, gente. A gente tem que sentir nas entranhas do coração a importância de estabelecermos esse laço mais puro, verdadeiro com Deus. No nosso caso, cristãos, com Jesus, com os amigos protetores da espiritualidade. E para isso não há uma regra definida, né? Um roteiro, um caminho certo, porque o caminho tem que passar por onde, gente? É por fora de nós? É por dentro. A experiência religiosa passa pelo coração de cada um, e cada um deve encontrar esse caminho muito, muito ajustado. Há um trecho do Evangelho que Jesus tem um encontro com uma mulher samaritana, né? Havia várias regiões ali em torno, né? Onde Jesus vivia. Jesus nasceu na Galileia, mas também vivia na Judéia, onde ficava Jerusalém, e a Samaria era como se fosse um grupo de judeus, né? Dissidentes, né? Que não concordavam com os judeus lá de Jerusalém. E nesse contato com a mulher samaritana, ela tinha uma dúvida. Olha, mas vocês judeus dizem que devemos adorar a Deus lá em Jerusalém. Mas nossos antepassados dizem para adorar a Deus nesse monte, aqui em Samaria. Quem está com a verdade? Olha a pergunta que a samaritana fez a Jesus. E Jesus disse, olha, virá o tempo, minha filha, que os verdadeiros adoradores de Deus o adorarão em espírito e verdade, independente do local. Adorarão em Jerusalém, adorarão em Samaria, adorarão em São Paulo, Estados Unidos, Japão, porque Deus é espírito, e em espírito e verdade deve ser adorado. Olha o significado de religiosidade que Jesus traz, gente.
não está num templo de pedra, não está num local, num horário, num ritual a se cumprir. Nada disso condiz com religiosidade, porque é de foro íntimo. A gente pode desenvolver a religiosidade em casa, no trabalho, em qualquer local, aqui no centro espírita, desde que haja profundidade de alma, entendimento do que somos, da missão que nos foi atribuída nessa atual encarnação, do que precisamos realmente viver, aprender, vivenciar. É nisso que Paulo reforça o convite. A gente vai provar, né, a nossa condição, né, de religioso, de crente, de fiel a Deus, somente nos momentos de felicidade, de alegria, de bem-estar. É assim que a gente adora a Deus? Quando tudo está bem, está tudo nos conformes, né? Como diz? É assim que a gente adora a Deus? Quando nenhuma pedra está na nossa frente, a gente vai testemunhar a nossa religiosidade, nossa fé, nossa confiança absoluta em Deus nos momentos mais difíceis, nas adversidades, nos problemas que nós enfrentamos. Fugir deles não é solução. A gente tem que entender, refletir e verificar o que podemos fazer, inspirados pela palavra do alto, inspirados pelas mensagens que nos chegam, primeiramente através de Jesus, porque não faltam orientações que partem diretamente de Jesus. Tantas, a gente leu todo o Novo Testamento, é tão abundante de riqueza, de força, de inspiração, de fé, que a gente não teria um dia sequer do ano para dar motivo ao desânimo, ao desespero, à pouca fé. Sabe aqueles dias, e há muitos desses dias que a gente acorda desanimado, sem força, né? Aquela indolência, aquela apatia. A gente se lembra das palavras de Jesus nesses dias, nesses instantes? Quando ele fala, vinde a mim, todos vocês que estão cansados, sobrecarregados, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis alívio, descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Olha que consolação que Jesus nos traz. Todos nós, bem ou mal, estamos sobrecarregados, né? Submetidos ao estresse da vida, aos compromissos, aos deveres, mas a gente pode se aliviar de tudo isso. Só que a gente tem que atender o convite de Jesus. Ir até Jesus. Ir até Jesus. É o que estamos fazendo nesse exato momento. Participando conscientemente, de coração aberto para receber a mensagem do Cristo. Que não vem somente em palavras, vem em inspiração. Aquelas palavras inarticuladas, percepções extrasensoriais que chegam até nós como resposta do alto diante das nossas necessidades. Já perceberam isso? Já sentiram? Momentos que a gente... De onde veio essa ideia? De onde veio essa, né, aparente, eventual solução? Algo diferente a fazer? Um jeito, né, que antes eu não havia pensado? É a resposta do alto para a nossa prece, para a nossa súplica. Isso foi conseguido por quê? Porque nós fomos exemplos de fé. Na dor, na tristeza, no abatimento, a gente superou, né? Abriu o santuário interior do coração e pediu. E quem pede, recebe. Não é o que Jesus nos promete? Pedi e obtereis, bata a porta, ela será aberta, busque e acharás. Esse é um exercício de religiosidade, gente. Palavras tão simples de Jesus. Ah, mas é só questão de pedir para obter, buscar e achar. Não é tão simples assim. Porque muitas vezes a gente fica lá de braços cruzados, né? Duvidando, reforçando, né? Reforçando a dificuldade, o problema, a enfermidade, qual seja o problema. A gente dá muita força à pedra que está à frente. E não vê a fé gigantesca que pode remover aquela pedra. É aí que a gente vai entender as palavras de Jesus. Para achar, a gente tem que buscar. Como fazem os animais na floresta, né?
na natureza, eles ficam lá, né, acomodados, escondidos na toca, gente. Um passarinho, pequenino que seja, ele fica lá no ninho, lá, com medo de tudo. Ah, medo, hoje está muito chovendo demais, hoje está fazendo muito calor, tem tantas outras aves, outros animais que podem me destruir. É assim que uma pequenina ave se comporta e vive, gente? Pelas leis do Criador? Não. No instinto de sobrevivência, na confiança de que obterá alimento além dos limites do seu ninho, ela vai voar, que seja alguns metros ou alguns quilômetros, como a gente sabe, das aves migratórias, e vão achar o alimento que necessita. A gente também tem que fazer esse movimento interior, de religiosidade. Buscar o que nos falta, buscar o que irá nos complementar como seres humanos. Será que a gente está somente buscando coisas materiais na vida? É para isso que está dirigida a minha energia, a minha vontade, meu desejo? É só para isso que a gente está buscando coisas? Então vamos ter que reavaliar. Porque a busca primeira é o reino de Deus. Buscai primeiro o reino de Deus e todas as coisas vos serão acrescentadas. Palavra de Jesus. Essa é a ordem. Essa é a sequência. A gente tem que buscar fortaleza interior. Buscar amor, humildade, boas companhias, viver bem em família, viver bem entre amigos, pessoas que trabalham conosco, porque aí também estamos dando prova da nossa religiosidade. A gente vai ser religioso vivendo uma vida isolada uns dos outros? Dá para viver assim, gente? Vou me trancafiar lá no monastério, lá no topo de uma montanha mais alta do mundo. É lá que eu vou encontrar Deus? Não. Deus está entre nós. Deus está entre nós, gente. Deus está entre nós. É isso que devemos entender. Deus não está localizado num templo de pedra. Deus está aqui vivo no santuário de cada pessoa. É o que Paulo diz. Porventura vocês não sabem que cada um é um templo de Deus, um santuário divino? O santuário está aqui dentro, gente. Não está fora de nós. É isso que a gente precisa entender. Abstrair, né? Sair da ideia material, das coisas, né, que a gente quantifica, valoriza às vezes tanto, quando o valor essencial e mais importante está dentro de nós. Então, quando a gente fizer uma prece, seja aqui no plano maior, ou mesmo em casa, ou qualquer outro lugar, por alguma necessidade, ou nem mesmo, né, por agradecimento, né? A gente não pode fazer uma prece sem agradecimento. Vamos sentir Deus falando conosco, ouvindo-nos, atento ao que nós estamos sentindo, e naquele exato momento recebermos o alimento que precisamos, em forma de apoio, consolo, força, alegria. Não dá para experimentar religiosidade e ficar uma vida recluso, fechado, sempre de cara emburrada, de mal com todos. Sejam recomendáveis em tudo, na paciência, nas dores, nas aflições, nas angústias. Ainda que estejamos passando por sérias dificuldades, vamos trazer o coração mais leve, mais tranquilo, gente, confiante de que tudo é uma travessia na vida, que tem começo, meio e fim. Não há males eternos, né? Se dificuldades nos surpreendem, nos aborrecem, vamos encará-las com bom ânimo, na certeza de que aquilo servirá de aprendizado da minha fé, da minha resiliência, do amor a mim mesmo que eu devo cultivar, no amor às pessoas que precisam de mim. E tudo isso é um pacotinho de transformação interior. Por isso que não podemos ficar alienados à distância de Deus. E, sobretudo, né, distantes dessa mensagem tão rica, tão valiosa que Jesus nos traz. O Espiritismo, como doutrina cristã, procura ser fiel ao pensamento original de Jesus, sem qualquer deturpação. Sem qualquer deturpação. Trazendo com fidelidade o pensamento, o sentimento original de Jesus, livre de qualquer interpretação que nos condicione
Há uma religião de forma e não de conteúdo. Vocês já perceberam que no centro espírita não precisamos de tantas coisas para realizar uma atividade, uma reunião, gente? Precisa de quadros, imagens, coisas suntuosas, chiques, caras, para demonstrar grandeza, poder. Precisamos disso no centro espírita? O menos possível. Porque a religiosidade tem que traduzir a simplicidade do teu coração. Porque senão estaremos deslocados de nós mesmos. O movimento é interior. O reconhecimento tem que ser íntimo para a gente sentir Deus com toda a sua força e todo o seu amor. Que cada um encontre esse jeitinho, gente. Encontre esse jeito de falar, de conversar, de estabelecer essa ligação com o alto, com Deus, com Jesus, com os nossos espíritos protetores. Habitue-se a manter esse contato diário, permanente, vivo, rico, profundo. Não mais como antes nós fazíamos, e todos nós já passamos por essas experiências religiosas de superfície. Chegou o momento de experimentar uma religiosidade de profundidade. E o Espiritismo, para nós, é essa doutrina, é essa orientação que recebemos de Jesus. Para adorarmos Deus, não aqui nem acolá, adorar Deus em espírito e verdade, com o nosso coração agradecido, confiante e ativo no bem. Tudo bem, gente? Importante essa mensagem. Esse assunto, vez ou outra, eu comento, né? Em outras ocasiões, outros encontros, porque a gente precisa amadurecer espiritualmente. E a religiosidade é parte integrante desse amadurecimento. Vamos então aproveitar esse momento que estamos, né, experimentando, sentir Deus falando conosco. Ainda que a gente não entenda, né? Não estou sentindo nada, né? Não estou ouvindo nada, né? Vamos nos acomodar, nos habituar a boas ideias, novos pensamentos, para que as respostas venham e a gente entenda. Um abraço carinhoso a todos, que possamos receber tudo aquilo que mais necessitamos. Uma boa semana a todos. Fiquem com Deus. Voltei. Vocês pensavam que estavam livres de mim hoje? Não estão mais. Estou eu aqui de novo. Vamos lá então fazer nossas vibrações. Como disse o nosso Carlos Eduardo, vamos fazer a nossa parte. Nossas doações de energia, doações de amor, nosso ectoplasma, nosso fluido vital. Iniciando pela paz mundial. Que os dirigentes das nações possam encontrar através do diálogo a paz para todo o nosso povo. Vamos vibrar especialmente pela paz entre Israel, Hamas, Hezbollah, Houthis, que todos eles possam encontrar um cessar-fogo, que possa haver corredores humanitários para levar alimentos, medicação a todos aqueles palestinos tão sofridos. Nós vamos vibrar também pela paz entre Ucrânia e Rússia, que possa haver um cessar-fogo onde a Ucrânia possa ser reconstruída, possa haver um crescimento do país, novas cidades, novas residências, para que o povo ucraniano possa se reequilibrar novamente. Vamos vibrar também pelo nosso querido Brasil. Que os nossos dirigentes, os nossos governantes possam intensificar o crescimento do país, trazendo bastante educação, bastante saúde e alimentação ao povo brasileiro. Nós vamos vibrar também, Mestre Jesus, por todos os hospitais, casas de saúde e pronto-socorro sem fim, onde haja um leito de dor, Mestre Jesus, que as tuas correntes médicas possam ali estar, levando a cura, levando o alívio das dores, dos sofrimentos, para que todos possam se recuperar.
Vibremos também por todos os detentos. Mestre Jesus, que todos os detentos possam se arrepender dos seus males praticados, possam pedir perdão pelos males praticados e recomeçar ainda nesta encarnação a sua regeneração, a sua recuperação espiritual. Vibremos também por todos aqueles que se encontram no umbral, no Vale das Trevas e Vale dos Suicidas. Que as tuas caravanas socorristas possam atender, resgatar, ajudar a todos aqueles que honestamente se arrependeram dos seus males praticados, a todos aqueles que honestamente peçam perdão pelos seus males praticados. Vamos lembrar também, Mestre Jesus, por todos aqueles que são ligados aos vícios, quer seja de sexo, de álcool, de cigarro, de drogas. Que todos esses irmãos possam ter no teu Evangelho, Mestre Jesus, o norte a seguirem suas vidas para se livrarem dos seus vícios. Vibremos pelas creches, pelos orfanatos, pelos asilos. Vibremos, Mestre Jesus, pela juventude desajustada, pela velhice desamparada. Que o teu exemplo, Mestre Jesus, possa ser o caminho para todos esses irmãos se redimirem e seguirem em frente nesta encarnação. Nós vamos lembrar também, Mestre Jesus, pela paz entre todas as religiões, por todos os lares em desarmonia, por todos os desaparecidos, quer sejam crianças, jovens e adultos. Vamos lembrar por todos os nossos desafetos desta encarnação e de encarnações anteriores. Que os nossos guias espirituais, que os nossos mentores possam levar até esses nossos desafetos o nosso pedido de perdão pelos males praticados e o nosso sincero arrependimento por tudo aquilo que fizemos de errado. Vamos vibrar também, Mestre Jesus, por todos os nossos parentes, amigos e irmãos. Leve até eles, Mestre Jesus, as tuas bênçãos, a tua cura, o teu amor. Vamos vibrar também, Mestre Jesus, por todos os irmãos que estão no chat da nossa live de hoje. Todos os irmãos que estão necessitados e aqueles que conosco acompanham esta live. Vibremos também pelos nossos lares, Mestre Jesus. Que a tua luz branca esterilizadora preencha todos os cantos do nosso lar, eliminando miasmas, eliminando fluidos deletérios, encaminhando irmãozinhos que possam estar ali para trazer a discórdia, que eles possam ser encaminhados à tua seara bendita de amor e de trabalho. Vamos vibrar, Mestre Jesus, finalmente por nós mesmos. Que as tuas luzes abençoadas preencham todos os centros de força do nosso corpo. Restaurem todas as energias para que tenhamos forças para seguir em frente nesta nossa encarnação. Vamos pedir também às correntes médicas que fluidifiquem as águas daqueles que participam virtualmente conosco deste Evangelho de Orações. Assim como também fluidifiquem as águas daqueles que as trouxeram na noite de hoje para fluidificarem na câmara de cromoterapia. E que Deus Pai nos abençoe, que Deus Pai nos ilumine. E assim, Mestre Jesus, nós te agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui nesta casa que com tanto amor nos atrai. Nós te agradecemos, Mestre Jesus, pelo fortalecimento na nossa fé, no fortalecimento nas nossas energias, as bênçãos recebidas dos nossos lares. Que possamos, Mestre Jesus, seguir firme e forte na nossa reforma íntima
buscando a cada dia mais estarmos na direção das suas luzes. Que Deus Pai nos abençoe agora e sempre. Que assim seja. Vamos aos nossos recadinhos. A lista continua a mesma. Vamos falar primeiro das cestas básicas que nós fazemos todos os meses para atender as 35 famílias que nós ajudamos. Os itens da cesta básica encontram-se no quadro branco. Aqueles que não puderem, não quiserem trazer o mantimento, mas quiserem fazer Pix, tem o número da chave Pix ali no quadro branco também. Pode ser desta maneira, nos ajudem a manter as cestas básicas, como também a manutenção da casa onde nós trabalhamos, onde nós frequentamos. O nosso bazar que temos no fundo da casa, quando vocês saem da sala de cromoterapia, passam por ele, é o bazar que nos ajuda também a pagar as contas da casa, né? Pagar todas as nossas despesas e as cestas básicas. Cursos, nós temos 2 cursos. Curso básico, terças-feiras, 20 horas, com o professor Carlos. Quem quiser fazer, só fazer a inscrição com a Margarida e ela passa para o professor Carlos e inclui vocês no curso. O curso básico é online, então facilita a todos aqueles que não podem ou que não desejam vir 2 vezes na casa por semana, podem tranquilamente participar do curso básico online. Temos também o curso de orientação, educação e educação mediúnica, cujo a necessidade, né? Cujo princípio básico é que já tenham feito o curso básico, primeiramente, para ter uma base para fazer a orientação e educação mediúnica. É às terças-feiras também, às 20 horas. Né? Então, temos nas quintas-feiras orientação, entrevista de orientação, aqueles que precisam de alguma orientação, que querem conversar com o nosso orientador da casa, para que possam ver que tipo de cromoterapia vão tomar, ou se quiserem passar no tratamento agendado de cura, que será no próximo sábado, nosso próximo tratamento de cura. Também há necessidade de passar nessa entrevista de triagem. Vocês podem também agendar com a Margarida ali, o Claudio estará aqui nas quintas-feiras, das 17 às 21 horas, para atender prontamente a vocês. Tratamento de cura, todo último sábado de cada mês. Vocês, quando forem participar, não podem faltar 2 vezes seguidas do trabalho, senão automaticamente estão excluídos da lista. E para voltar tem que fazer entrevista de novo, né? Então, muito trabalho, né? É melhor que procure não faltar 2 vezes no tratamento de cura. Tratamento de cura, a gente sugere e indica que façam no mínimo 3 meses consecutivos, para que tenham um melhor atendimento, uma melhor cura daquilo que vocês têm necessidade. Mas, como eu já falei aqui algumas vezes, não precisa fazer os 3 meses, agora não posso ir mais. Não, pode vir o resto da vida se quiser, não tem problema. Aí vai depender de como vocês estão se sentindo e como vocês querem participar do tratamento de cura. Tem gente aqui na casa, o tratamento de cura na casa tem 12 anos. Tem gente que vem há 12 anos, no último sábado de cada mês, independente de vir na quarta-feira, independente de participar de outros trabalhos. Biblioteca, temos uma biblioteca com 1000 títulos na sala de cima, no andar de cima. Aqueles que se interessarem, quiserem pegar livros para ler, fiquem à vontade. Aqueles que quiserem trazer água para fluidificar quando entrarem na sala de cromoterapia, podem trazer água para ser fluidificado. Aqueles que quiserem, esqueceram de trazer, ou por algum motivo que vieram do serviço e não puderam trazer, o Luiz tem um bazar água para vocês, para poder entrar na sala de cromoterapia e fluidificar, tá bom? Para falar da nossa live, hoje é uma live, né, um trabalho híbrido, e temos também a nossa live no domingo às 20 horas no Facebook, né? Hoje, para quando às vezes alguém falta na quarta-feira e quer participar do trabalho, pode participar no Facebook do Núcleo Espírita Plano Maior, a live está passando ali. E no domingo também, a live, aí é só online, aí não tem trabalho presencial,
para quem quiser fazer o Evangelho semanal conosco, o Evangelho no Lar. Tá bom? Temos aqui também uma rifa de uma furadeira, 2 números por R$5, ela já está acabando. Eu peço a vocês que nos ajudem a acabar com a rifa, tá bom? A rifa também está com a Margarida. Obrigado, Deus abençoe vocês. Uma ótima cromoterapia a todos.